começar cantando louvor com vocês. Louvor conhecido, louvor exortativo, que nos chama a atenção. Eu vou estar pedindo a cooperação daqueles que conhecem o louvor para estar cantando comigo, bem? E o vento forte não vão roubar.
Deus, Senhor. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa é ser de Deus. Coisa boa é ser de Deus. E quem conhece a Deus e é de Deus, gosta do que é bom. E louvar a Deus é muito bom. É bom demais louvar ao Senhor. Tem louvores que nos levam, né? É como se o céu descesse, essa igreja subisse. É algo maravilhoso. Não que exista outros que não tenham esse poder, essa característica. O defeito está em nós, né? O defeito está em nós. Porque, claro que existem louvores que, de vez em quando o pastor Vadilson está comentando lá na igreja, que a gente canta, mas não aplica, né? Não vamos entrar nessa seara, mas tem louvores que a gente canta e não aplica. E esse? Será que nós estamos aplicando? Será que nada vai roubar a nossa fé de verdade? E eu quero chamar, meus irmãos, a atenção para esse trecho da música, esse trecho do louvor. Não esse que eu acabei de falar, mas esse aqui que eu vou citar agora. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Diga comigo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em ti, meu Deus. Aleluia. Que declaração de fé tremenda, né? Que declaração de fé. Haja o que houver e o que vier, eu sei que o Senhor irá prover tudo de novo. Eu creio no Senhor. Que declaração de fé. Eu não sei se o autor deste louvor estava nesse nível de fé. Não sei, não posso dizer. Deus sabe. Mas e nós? Nós estamos nesse nível de fé para poder abrir as nossas bocas e dizer: haja o que houver, venha o que vier. Será que estamos nesse nível, meus irmãos e minhas irmãs? Essa é uma boa pergunta. Mas eu tenho certeza que todos vocês que vieram aqui, que têm fé naquele que tudo pode, vai sair daqui diferente. Vai declarar isso aqui em fé, em nome de Jesus. Porque é o único caminho que tem, irmãos. Ou acredita ou não acredita. As coisas podem parecer impossíveis, mas Deus é o Deus do impossível, né? Então por que ter medo? Amém, irmãos? Então, não posso falar por nenhum de vocês, mas vocês mesmos podem analisar como está a sua fé. Se está nesse nível de poder louvar essa música, de poder cantar esse trecho da música e não ter nenhum tipo de remorso por ter cantado. Eu cantei, mas eu não tenho essa fé toda, né? Eu espero que vocês realmente tenham, que a fé de vocês não seja aquela fé vacilante, né? Aquela fé oscilante, inconstante, aquela fé meia boca. Ora, eu creio em ti, aleluia, glória a Deus. Ora, será? Senhor, mas tem isso aqui, Senhor, será? Será que a nossa fé é meia boca? Cada um sabe, né? Cada um sabe. E quem tiver se sentindo assim, a gente sabe que existe um remédio muito bom, né, para nos curar desse mal, que é a oração. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus, mais confiamos em Deus, mais enfrentamos as coisas sabendo que Deus está vendo tudo e sabe de tudo, e que cuida de nós. Senão ele não deixaria escrito: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos sonhos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso irmão Tiago, que não é esse aí
Irmão de Jesus, está fala no verso 8, é que o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. E aqui eu quero trazer caminhos para escolhas. Ele é instável em todas as suas escolhas. Uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Uma hora eu quero ser, outra hora eu quero ser. Cada um diz o que quer, porque eu sei o que eu quero, e muitas vezes eu falo com o Senhor, eu pedi ao Senhor isso, mas não era bem isso que eu queria. O Senhor lá de cima deve estar falando comigo. Homem indeciso, homem indeciso, homem da fé inconstante, se aprume, confie em mim. Eu sou seu Pai. Eu sou seu Pai. Eu sou seu Pai. E Ele é um Pai que cuida. É um Pai que cuida. Não é como nós, os homens, que muitas vezes não cuidamos de nossos filhos. Mas Ele é um Pai que cuida. E Ele é fiel à sua palavra. Ele diz que cuida e cuida. Amém? Então, glória a Deus. Está olhando aqui porque. Pronto. Não alimente o medo com as suas dúvidas. Apenas creia. Não alimente o medo com as suas dúvidas. Apenas creia. Esse é o título que dei a essa mensagem. Algo que todos nós estamos precisando. Porque nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos duvidar de alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Estamos no caminho da perfeição. Alguns vão demorar mais, outros menos. Mas todos nós estamos caminhando em busca da perfeição. Já temos a convicção que sozinhos não vamos conseguir. Se Deus não estiver conosco, se nós não confiarmos nele, vamos parar por aqui. Não tem como. Então não alimente o medo com as suas dúvidas. Apenas creia. Eu estava fazendo aqui uma meditação e eu lembrei de Jairo, né? Quando ele vem ali, o presidente da sinagoga, vem em busca de Jesus, assim que ele atravessou o lago, depois de ter feito algo maravilhoso na vida daquele gadareno, né? Ele se converteu, ele se tornou um missionário, e Jesus volta, e ele tem um encontro, né, com a mulher do fluxo de sangue, como vocês bem sabem da história. Essa mulher é curada, e em seguida chega esse chefe da sinagoga, em busca de Jesus, para que ele curasse, né, a filha, né? Ele veio com a certeza que a filha estava viva. Mas aí depois vieram outras pessoas e disseram: não incomoda o mestre, a sua filha está morta. Como Jesus era guiado pelo Espírito Santo e sabia das coisas, no coração de Jairo ele viu que Jairo duvidou. Por isso que ele disse: não temas, Jairo, apenas creia. Não temas, Giovanni, apenas creia. Não temas, Osmar, apenas creia. Não temas, André, apenas creia. Não temas, Pinheiro, apenas creia. Apenas creia, apenas creia. Crer é fé, né? Crer é fé, crer é confiar. E o objetivo, irmão, dessa mensagem é nos exortar, todos nós. Eu não estou aqui para falar algo que vai exortar vocês, eu quero também estar no meio. Então, é algo que vai nos exortar, vai chamar a nossa atenção, né? Para que nós possamos confiar mais no Senhor, né? Confiar mais, porque quer queira ou quer não, triste de nós se não fosse eu, triste de nós se não fosse eu. Mas por que não confiar, né? Por que não confiar em um Deus assim? Chega de dúvidas não vão nos levar a nada.
Absolutamente nada. Eu vou. Você vai, irmão? Eu vou. Aí, e aí, irmão, você vai ver? Não, eu não vou não. Eu resolvi que não vou. Não. Aí se eu estou dizendo, você vai? Não, eu vou. Aí eu digo, não, eu não vou não. O que vai acontecer? Ele não vai. É isso que a dúvida provoca. A não realização dos seus sonhos. A não realização daquilo que você tanto quer para a sua vida. Talvez aqui alguns estejam querendo resolver problemas financeiros. Talvez aqui alguns estejam querendo resolver problemas de saúde. Talvez alguns estejam querendo resolver problemas de relacionamento. Talvez alguém aqui esteja querendo resolver problemas dos medos internos, medos interiores. Queira resolver os problemas dos pecados. E se você duvidar, você não vai resolver nada. Você vai continuar do jeito que você está. Até que você se renda a Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Se o irmão puder botar aí, vocês vão ler comigo, porque também as versões são diferentes. Está em Mateus 14. Mateus 14. Mateus 14. 23 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. E aqui Jesus alimenta, né, uma multidão. Em seguida ele se afasta, vai para um canto só para orar. E a palavra diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele despedia a multidão, e despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. Algumas versões diz: é um fantasma. Continuando. E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhes: ó pequena fé, porque tu duvidaste. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, eram os discípulos, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Essa passagem, né, retrata bem, né, aquilo que nós estamos comentando aqui. É algo que fica bem evidente, né? O medo, a dúvida, a fé, está tudo embolado aí. E a gente quer falar um pouco a respeito disso. Vamos lá.
Quando Jesus, nós acabamos de ler. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, todos se assustam, o que é natural. Quem não se assustaria? Afinal, por ser a quarta vigília, devia estar muito escuro. E quem não se assustaria vendo alguém andando sobre as águas na escuridão? Se a gente já tem medo de cobra, tem medo de rã, tem medo de gente, tem medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de sofrer um acidente, medo do que vão dizer de você por aí, medo até de uma dor de barriga, num lugar inconveniente. Nós sempre estamos com medo de alguma coisa. Agora você imagine você estar no barco, na quarta vigília, que provavelmente devia ser algo entre 3 e 6 da manhã, porque era assim que os romanos dividiam a noite, em 4 de 3 horas, ou como os judeus dividiam, eles dividiam em 3 de 4. De qualquer forma, era de madrugada. Agora está de madrugada, no escuro, aí vem um vulto. Quem não tem medo? Então o medo não é problema. Todos nós temos medo. Mas o que nós vamos fazer com ele, aí sim, pode ser um problema. E o que eles fizeram com esse medo? Tiveram mais medo ainda. Então, glória a Deus por isso. Ao ver, então Jesus, ao ver aquele alvoroço, e ficou evidente, porque Jesus ficou preocupado com o temor daquele homem. Por isso que ele logo se identificou. A Bíblia diz que ele se apressou. Talvez ele se jogasse no mar. Tem gente que quando está com medo foge. Lembram de Adão? Quando pecou, ele foi se esconder. Aí Deus disse: Adão, Adão, onde você está? Ele estava escondido. Ele disse: por que você está escondido? Aí ele fala: porque ele estava nu. Verdade, porque ele pecou e se escondeu. Então, os discípulos estavam tremendo de medo, estavam apavorados, e Jesus se apressa para se identificar. Quando Jesus vê você muito apavorado, ele se apressa em lhe ajudar. Você pode até não ver, mas Jesus está se apressando para ajudar você. Está com medo de alguma coisa? Está apavorado? Pois Jesus está com pressa de lhe ajudar. Você só precisa entender como Deus, como Jesus, como o Espírito Santo vai falar com você. Ele pode usar a circunstância daquela que você está envolvido. Ele pode usar uma pessoa, um irmão, um amigo, um familiar. Ele pode usar a natureza para falar com você. Ou ele mesmo pode falar: filho, não temas, apenas creia, eu estou aqui. Nós só precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E Jesus se apressou para falar àqueles homens, mas infelizmente, irmãos, eles não reconheceram a voz do Senhor. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, como nós acabamos de ler. Tenha bom ânimo, não temas, sou eu, sou eu. Jesus estava falando com eles, para eles não ficarem apavorados. Mas eles não entenderam. E por que a gente sabe que eles não entenderam? Que eles não entenderam? Porque Pedro diz em seguida: se és tu, uma pergunta, manda ir ter contigo. Então realmente eles não entenderam, eles não reconheceram a voz do Senhor.
E a voz do Senhor é diferente da nossa. A voz do Senhor é forte. A voz do Senhor é tremenda. E eles não entenderam, irmãos. E aí eu faço uma aplicação. Quando estamos dominados pelo medo, temos dificuldade de discernir a voz do Senhor. Não podemos deixar o medo nos dominar, porque Deus sempre está no controle da situação. Jesus estava no controle daquela situação. Deus sempre está no controle da situação que nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle. Faça essa aplicação na sua vida. Diga para você mesmo: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Porque às vezes a gente diz: Deus está no controle, mas a gente vai e toma o controle do Senhor. Meu filho, minha filha, por que você diz que eu estou no controle, depois você toma o controle das minhas mãos? Se você não sabe se virar sozinho, se você não sabe se virar sozinha, por que você tomou? Então, não alimente o medo com as suas dúvidas. Apenas creia. Creia que Deus está no controle. Amém? Então, em ato contínuo, né, Jesus diz a Pedro: venha. Né? Ele disse: se é tu, Senhor, deixa eu ter contigo. Aí Jesus disse: venha. Simples assim. Às vezes Deus fala conosco assim, dessa forma: venha, vá, fique, pare, ande, corra, estude, ore, medite, perdoe. E Jesus disse: venha para Pedro. E ele foi. E ele foi, irmãos. E Pedro foi. E por causa dessa atitude de Pedro, né? Dessa atitude de fé desse homem de Deus, ele anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Aí talvez alguém, tipo alguém como nós encontramos ali na praça, que estava questionando o Senhor: eu sou ateu, então isso, então aquilo, a gente conversando e não convence esse homem de jeito nenhum. Mas a gente não convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo. A gente só tem que falar. Não é verdade? Por isso assim, ele não andou não, que eu li na Bíblia, ele só deu uns passinhos. 1, 2 passinhos. Agora eu pergunto, se foi 1 passinho, 2 passinhos, 3 passinhos, eu pergunto: qual foi o homem que vocês já ouviram falar ou conheceram, fora Jesus, que deu um passinho na água? O que Pedro fez, irmãos, com a sua fé naquele momento, foi algo tremendo, algo maravilhoso, uma atitude de fé daquelas que dizem: esse homem tem fé mesmo. Porque Jesus diz: venha, e ele foi, ele acreditou na palavra do Senhor. A gente sabe o final da história, mas ele acreditou, e ele foi. Fica aí, rapaz. E ele foi. Então, glória a Deus por isso. E ele andou sobre as águas. É a aplicação que a gente faz a respeito disso. Alguém pode dizer que foi os passinhos, né? Além de Jesus. Mas quem mais deu os passinhos sobre as águas, né? Além de Jesus e Pedro? E nossa aplicação é: mesmo que algo pareça difícil, complicado, impossível de acontecer na sua vida, se você realmente crê que é Ele, se você realmente crê na palavra dele, não duvide, faça o que Ele está mandando. Mas só faça, irmãos, se você tiver a certeza de que foi Ele que mandou. Não
Não faça coisas porque você acha que foi Ele que mandou. Faça porque você tem a convicção que foi Deus que mandou. Porque existem muitas coisas boas que nós fazemos e que não tem problema nenhum, mas que foi Deus. Deus não mandou, foi você que decidiu. E aí acontece alguma coisa no transcorrer, seja lá do que for, e aí você diz: Deus, por quê? Isso não era para acontecer porque o Senhor deixou eu fazer isso. Não mandei você fazer isso não. Você foi porque quis. Você não pediu a autorização. É a sua vontade. Foi você que queria fazer isso. Algo aparentemente bom, que vai resolver alguns problemas da sua vida. E você vai ficar alegre, porque resolveu. Mas e depois? Você vai questionar Deus? Vai dizer que Deus não enganou? Deus não engana ninguém. Então, se é uma ordem dele, cumpra. Cumpra de olhos fechados. Cumpra com medo, mas cumpra. Mas se não for a ordem dele, nem com o olhão aberto você faça. Porque amanhã ou depois, você pode querer dizer que foi ele que mandou e que deu tudo errado. E muita gente, irmãos, muita gente, às vezes sai da igreja por isso. A gente não vai falar sobre coisas que acontecem, não há necessidade. Mas muita gente sai da igreja porque quer fazer algo, porque tem vontade de fazer, quer fazer. A carne manda, o ego manda, e Deus não mandou. Aí não acontece. Aí a pessoa sai, aí vai para outra. Não acontece. Vai para outra. Não acontece. Vai para outra. Não acontece. E fica pulando de galho em galho. Não vai acontecer nunca. Só vai acontecer, irmãos, qualquer coisa na sua vida, boa ou ruim, quanto Deus quiser. Quanto Deus quiser. Quanto Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa aqui está abençoada, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto Pedro, né? Essa façanha maravilhosa, tremenda da parte do Senhor, manteve o olhar em Cristo. Isso é importante. Você está fazendo algo, mas continuar mantendo o olhar em Cristo, não tirar os olhos dele, não colocar os olhos das circunstâncias. Enquanto Pedro olhou para Cristo, Pedro deu espaço em Deus. Mas quando Pedro começou a se preocupar com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, e naquele momento o que estava acontecendo? Era uma grande tempestade, era um vento muito forte, provavelmente algo similar ao que aconteceu quando Jesus está no barco descansando, que está atravessando, né, de um lado do lago para ir para Genezaré. Então Pedro fez algo tremendo, maravilhoso, mas tirou o olhar do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente faz algo maravilhoso da parte de Deus, chega assim: poxa, rapaz, coisa linda, né? Coisa mais linda. Eu pensei que eu não ia conseguir, e eu consegui. E aí você segue na jornada, e aí vem, irmãos, vem um comentário maldoso muitas vezes. Ou talvez você espere um elogio, aí vem algo que não é agradável aos seus ouvidos. Talvez um problema na sua família, você conseguiu resolver. Aí depois começam as brigas de novo. E aí você tira o olhar de Deus, que ajudou você a resolver aquele problema, para colocar o olho no problema. Será que Deus não está vendo que você está passando por aquela situação? Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê.
Será que Ele não está vendo, irmãos e irmãs, que você está passando por aquilo? Ele sabe o que você está passando. E sabe que você vai sair se você confiar, se você perseverar. Você vai ver a glória de Deus. Ele mesmo fez questão de dizer: se creres, verás a glória de Deus. Você diz: meu Deus, como é que sai disso? É a sua fé. A sua fé. A minha fé. A nossa fé. E é ela que vai fazer a diferença. Não se deixe abater, meu irmão, meu irmão, com as coisas que você... Eu hoje estava ouvindo alguém ministrando lá a palavra, na reflexão, e falou sobre isso, né? Não se deixe levar pelas vozes. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelas armadilhas que o diabo apronta contra você. Não se deixe levar pelos seus achismos. Não se deixe levar por isso, que você não vai ter vantagem nenhuma. Ponha a sua confiança em Deus e persevere, porque se você continuar mantendo o olhar nele, Ele vai fazer acontecer, seja lá o que for, na minha vida e na sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, irmãos, quem é que você está alimentando? Quem é ou o que é que nós estamos alimentando? O medo com nossas dúvidas ou a nossa fé? Nós temos várias formas de alimentar a nossa fé. Nós citamos algumas aqui. A oração é uma delas. A oração é alimento. O louvor é alimento. Nós louvamos aqui. E a Bíblia diz, lá em Salmos 22, 3, que Deus habita no meio do povo de Israel. E nós somos Israel de Deus, amém? Então Deus habita no meio do povo. Deus habita no meio dos louvores de Israel. Quando nós estamos entoando louvores a Deus, Ele está habitando. Se cantar já é bom, já é gostoso. Agora imagine louvar na presença dEle. Você tem a certeza de que você está louvando na presença do Rei. Não qualquer rei, mas o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Deus habita no meio dos louvores. Isso é um bom alimento para a nossa fé. Tudo bem até aí, irmãos? Não está conseguindo. Muita gente não consegue se manter de pé, né? Não consegue. Fica em pé, depois tropeça, às vezes peça de novo, às vezes cai. Se isso está acontecendo com você, né? Você não está conseguindo ficar de pé. É hora de confiar no Senhor. É hora de confiar no Senhor. É o único que vai fazer com que você fique de pé o tempo todo. Não importa se você não está conseguindo vencer as suas fraquezas. Não importa se você se sente limitado demais para fazer as coisas. E por isso cai. Muita gente vem para a igreja, mas bebe. E cai. Outros até se prostituem. E cai. Uns fazem outras coisas, usam drogas e caem. Pessoas que vieram para o Senhor. Pessoas que estão na igreja, mas que se deixam dominar por essas coisas e caem. Se alguém aqui se encontra nessa situação, ou você conhece alguém que se encontra nessa situação, só tem um remédio: é deixar Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar, meu irmão. Deixe Ele trabalhar, porque mesmo que muitas vezes a gente reclama, né? Tem coisas que são dolorosas. Aí deixe Deus trabalhar. Porque se você deixar Deus trabalhar, Ele vai arrancar tudo que você tem de ruim dentro de você. Ele vai te lavar com o sangue dele. Ele vai te limpar. Ele vai limpar essa casa que é dele e que Ele
escolheu você, me escolheu para morar dentro dela. E Deus não habita em casa suja. E por isso Ele limpa. E Ele limpa todos os cômodos. O cantinho da geladeira, a gente não tira porque é pesado, Ele vai e limpa. Todos nós aqui passamos por alguns processos. Já passamos, estamos passando ou ainda passaremos. E temos que ter essa visão, temos que ter essa convicção de que só Deus tem poder para livrar você daquilo que tanto te incomoda, daquilo que tanto te envergonha, daquilo que tanto faz você cair. Só Deus. Se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, não vai adiantar nada. Então, se você conhece alguém assim, ore por ele, né? Primeiramente, por ela. Ou se você se sente assim, busque o Senhor. Busque o Senhor. E eu não vou nem dizer mais porque você já é crente, enquanto se pode achar que você já achou ele, ou ele lhe achou. Mas busque o Senhor continuamente, todos os dias, do seu jeito, no seu tempo. Deus não se incomoda não. As coisas acontecem no tempo dele, mas você pode orar no seu tempo. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Se Ele está deixando, é porque Ele quer que seja assim. Talvez seja melhor para você, né? Talvez de outra forma você não aguentasse. Então Ele deixa algumas coisas acontecerem na vida da gente. Então busca o Senhor. Então, irmãos, Deus honra aqueles cuja a fé é genuína. Não é uma fé qualquer. Nós falamos sobre isso, né? Não vamos duvidar daquilo que Ele pode fazer em nosso favor, porque Ele pode tudo, amém? A Bíblia conta a história de 3 jovens judeus que foram levados para a Babilônia. Claro que levou muitos jovens, mas eu queria me ater com a situação desses 3. A gente poderia colocar o outro também, mas o tempo não permite. Então nós vamos falar desses 3 jovens. Um se chamava Isaac, outro Israel e outro Ananias. Esses 3 jovens tiveram os nomes mudados lá: Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 jovens deram provas de que quando você confia em Deus, quando a sua fé em Deus é genuína, você passa qualquer situação. Você passa, como no caso deles, pelo fogo, e não se queima. Quem nunca viu isso? Você passa pelo... Se você passa pelo fogo e não se queima, imagine na situação que você está vivendo hoje. Então esses 3 jovens, eles ficaram lá um tempo, na Babilônia, um tempo já pré-determinado pelo Senhor, foram 70 anos. E esses jovens, eles foram obrigados a adorar, a se prostrar diante dos ídolos de Nabucodonosor, que era o rei, não era qualquer um. Ele era o rei mais poderoso da terra naquela época. E eles foram obrigados por esse rei a se prostrar, a adorar aquela estátua que tinha sido levantada por ele. Irmãos, é algo assim, é algo inimaginável. Uma ameaça real, um perigo imediato. Não era uma ameaça qualquer, era imediato. Se você não fizesse aquilo que o rei estava dizendo que tinha que fazer, ele jogaria esses jovens na fornalha ou no forno de fogo ardente, como traz
algumas versões. E o decreto era isso, o decreto não era só para os três. Eu comecei por eles porque é com eles que nós vamos compartilhar algo, através da história deles. Então esse decreto era para todos. E aí Daniel 3, 4. Não deixem seus olhos ficarem como os meus. É terrível. Cuidem dele. Daniel 3,4 diz assim: então, um arauto clamava alto, após o decreto do rei Nabucodonosor: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. O 5 diz: e aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. E assim que saiu esse decreto, todas as pessoas começaram a se prostrar. Assim que tocava buzina, tocava harpa, tocava saltério, pífaro, as pessoas se prostravam, mas eles três não. E aí, como em todo lugar, irmãos, tem aqueles que gostam de entregar, aqueles que vivem ali no meio. Então aí ele vai. Essas pessoas vão e dizem: olha, Nabucodonosor, tem uns caras aí, irmão, que não estão se prostrando, não. Nem para a estátua que o Senhor fez, nem para seus ídolos, nem para nossos ídolos, né? Que não teriam nem essa ousadia de dizer para os nossos ídolos. E aí Nabucodonosor procura esses jovens com muita raiva e diz assim: eu fiz uma compilação até para nós ganharmos tempo daquilo que Nabucodonosor disse e os jovens disseram. E a gente tem que colocar isso em mente, que eles foram fiéis até o fim. Amém. Eles foram fiéis até o fim. Eles perseveraram, irmãos. Todos. Cada vez Daniel estava onde, né? Daniel não está. Talvez Daniel tenha feito uma viagem, Daniel não se encontrava ali. E aí, nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, e é nele que nós vamos nos concentrar. Porque fica a impressão, né, que eles três não adoraram, mas tem Daniel. E Daniel com certeza também não adorou, porque Daniel, todos conhecem a história, Daniel também foi parar na cova dos leões por ser fiel ao Senhor. Veja a importância de ser fiel à palavra dele. Você consegue proezas como esses jovens conseguiram. Então, compilando, né, esses versos 13, 14 e 15, na verdade eu fiz um resumo, para não ficar muito extenso, porque a leitura ela é muito grande. Ele diz assim: é de propósito que vós não servis a meus deuses, nem adoreis a estátua de ouro que levantei? Se não adorardes, serão lançados na mesma hora dentro da fornalha. E quero ver quem é o Deus que livrará vocês das minhas mãos. Compilando os versos, resumindo os versos 16, 17 e 18, os três jovens respondem a Nabucodonosor: não necessitamos, não é muito ousadia, não quer ser ousado? Creia no Senhor. Creia no Senhor. Ele vai te dar ousadia. Não é essa ousadia que a gente vê na rua, não. Mas a ousadia de falar, de pregar a palavra dele, com autoridade, de não ter medo da situação, de enfrentar tudo aquilo que toda pessoa enfrenta, né? Mas tem uns que sofrem mais. Você vai ter essa ousadia. Então, eles dizem: não necessitamos de te responder sobre
esse negócio, ó rei. Nós não vamos te responder sobre isso, não. Não necessitamos de responder sobre esse negócio. O nosso Deus, e ele está falando do nosso, do meu, do seu, do seu. O nosso Deus, a quem servimos, vai nos livrar, não só do forno de fogo ardente, mas também da tua mão, ó rei. E mais, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátua nenhuma. Meu Deus, meu Deus, onde é que nós vamos ter essa ousadia? Não é saindo dizendo desaforou os outros, não, irmãos. É um bom fim. É ter essa ousadia. E quando formos chamados a atenção na nossa escola, no nosso trabalho, seja lá onde for, no ônibus, estarmos pregando a palavra e alguém chamar a nossa atenção, dizer que Deus não existe, que você é um otário, que você é um doido, e começar a esculambar as pessoas, esculambar os crentes, dizer que Deus é culpado de tudo, como nós ouvimos algumas coisas de verdade. E você ter a ousadia de dizer, olha, Deus é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Glória a Deus, porque a gente pode ver isso através da atitude dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Durante tudo aquilo que aconteceu hoje à tarde. Hoje teve de tudo, mas que bom, porque a gente vai tendo e vivendo essas experiências. São essas experiências que vão fazer com que lá na frente, né, a gente já possa tomar uma atitude mais sensata. Não uma atitude aleatória, uma atitude de acordo com a nossa vontade. Então foi algo maravilhoso. Resumindo os versos 24 e 25, diz que o rei se espantou. Os irmãos sabem que eles, por causa dessa atitude, eles foram levados para a fornalha. O rei Nabucodonosor escolheu 3 pessoas, os mais fortes que tinham na época, ataram, ou seja, amarraram os 3 e foram até a boca do forno de fogo ardente e jogaram os 3 lá dentro. Mas o que aconteceu? O forno estava tão quente que os 3 que levaram morreram queimados. Imaginem como não estava quente. Os 3 que levaram morreram queimados. E aí, Nabucodonosor, né, seguindo aqui a leitura, diz, o rei se espantou e se levantou depressa. Assim que eles foram jogados, o rei observou que não estava acontecendo aquilo que ele queria. Então ele se espantou e se levantou depressa e perguntou aos seus capitães, não foram 3 homens que atamos e jogamos na fornalha? Eles disseram sim. Oh, mas eu estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. A única coisa que queimou foi a corda, e a corda era do rei. A corda não era deles. Eles entraram no forno amarrados, mas quando o rei olhou, eles estavam passeando, eles estavam soltos. A palavra diz que eles estavam soltos. Então a única coisa que vai queimar é os inimigos da cruz de Cristo. Oh Deus, dá-nos essa fé, Senhor. Aquele homem disse ao Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Eu creio, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós estamos aqui cheios de fé, mas que ao passarmos por aquele portão, Senhor, que nós venhamos a continuar cheios dela em nome de Jesus. Dentro do ônibus, a pé, quando formos para casa, de táxi, Uber, seja lá o que for,
Que essa fé continue hoje à noite, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, para que toda situação difícil que vier sobre nós possamos usá-la e dizer: ei, tio, eu tenho um Deus, não venha sobre mim, porque eu tenho um Deus, e Ele vai me livrar. Eles disseram: nós temos um Deus que nos livrará. E ele disse: Ele vai nos livrar. E Deus livrou e livra. Vai continuar livrando. Deus livrou os 3 da fornalha. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Jairo daquele sofrimento. Deus livrou Pedro. Pedro estava se afundando, mas Ele livrou. Clame. Pedro estava se afundando, irmãos. Depois ele entendeu, ele compreendeu que foi o erro foi dele, não foi de Jesus. Ele reconheceu a sua fragilidade, a sua fraqueza, e ele clamou, que alguns conhecem como a oração mais curta da Bíblia: Senhor, salva-me. Mas ele não clamou a qualquer um. Ele clamou a Jesus, aquele que podia livrar. Ele não clamou a João, ele não clamou a Antônio, ele não clamou a Maria. Ele clamou a Jesus, o único que pode livrar você das suas aflições e dos seus medos. Ele clamou a Jesus. Clame a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Não há é um louvor que diz: não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Na verdade, não há Deus tão grande, só há um Deus. Só há um Deus, o único, digno de honra, digno de adoração, de exaltação, digno de confiança. O único Deus, o grande eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? Está lá em Isaías 43, e eu creio. Quando Deus age em nossas vidas, ninguém impede. Nem você. Nem você consegue impedir o agir de Deus na sua vida. Se Deus tem algo com você, Ele vai fazer. Deus não entrega nada a você pela metade. Pedro teve medo quando ele estava atravessando, porque ele não se ligou que o que Deus faz inteiro como Ele é, e faz perfeito como Ele é. O que Deus começa na sua vida, Ele termina. E Ele fez questão de deixar escrito lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Se Deus começou uma obra na sua vida, meu irmão, minha irmã, Ele vai completar. E nem corra, viu? Porque Ele vai completar. Por isso, quando pedir, não duvide. Peça fé. E creia que Ele lhe deu. Você pode não estar vendo tudo ali. Você só tem na mão ali uma cuia. Você só vê a cuia. Ele lhe deu uma cuia. E você se para que eu quero essa cuia. Mas depois Ele vai lhe mostrar o caminho da farinha. Deus não
faz nada de forma completa. Pedro não entendeu. Às vezes nós não entendemos. E Deus, sabendo que nós somos, com essa longanimidade, que é algo característico dele, e que ele deu para nós também, tem paciência e nos espera. Deus é paciente de nós. Ainda bem que Deus é paciente de nós. Ainda bem que Deus é paciente de nós. Triste de nós se ele não fosse paciente. Se ele fosse como o rei Nabucodonosor, impaciente. Mas ele é diferente. Ele é verdadeiro. Ele é leal. Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar, irmãos, com essa passagem, dizendo a vocês: eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Não vacile. Não vacile. Não duvide daquilo que Deus pode fazer, porque Deus pode. Deus pode tudo. Deus já fez coisas tremendas na minha vida. Deus já fez coisas tremendas na vida de Judá. Deus já fez coisas tremendas na vida do irmão. Deus já fez coisas tremendas na vida do Tiago. Deus já fez coisas tremendas na vida do pastor Vanilson, na vida da Glória, na vida do irmão, na vida da Vilma, da Juscelia, da Alice, da nossa querida missionária Angélica. Deus já fez coisas tremendas nas suas vidas. Cada um sabe o que Deus fez. Talvez Deus tenha tirado você do vale da sombra da morte, e você não tenha nem valorizado. E talvez tenha até cantado: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí vem um sopro. Você, ai, mas você não disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você não terá medo? Sabendo que Deus está com você? Aí vem uma dor de barriga. Ai, meu Deus, estou passando mal. Chama o SAMU, chama o SAMU. Nem se lembra de orar. E às vezes é só uma oração. Então, irmãos, obrigado por poder dar esse privilégio de poder compartilhar a palavra com vocês. Que Deus nos abençoe. Eu quero ler Isaías 43, do 1 ao 3. Do 1 que eu chamo de B ao 3A. Que diz assim: não tenha medo, porque eu o resgatei. Eu dei a você seu nome, e por isso você me pertence. Quando você atravessar as águas, estarei com você. Quando você atravessar os rios, não se afogará. Quando você passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o alcançarão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia. Deus é o nosso Salvador. Glória a Deus. Deus é aquele que nos livra. Deus é aquele que nos leva. É aquele que nos abençoa, que nos chama a atenção, que puxa as nossas orelhas. Mas Ele é Deus, e Ele pode fazer isso. Então, Senhor, nós estamos agradecendo, Senhor, por esta palavra. Que essa palavra faça diferença, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, em nome de Jesus. Que a nossa fé saia fortalecida, Deus, através dela. Meu Deus e meu Pai, nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus, por às vezes duvidarmos de Ti, Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gera em nós, Senhor, uma fé inabalável, para que quando a gente tiver que passar pelo fogo, a gente passe, porque tem a certeza que não vai se queimar. Se nós tivermos que andar pelas águas, que a gente vá e ande, porque nós não vamos afundar, Senhor. A história diz isso e nós cremos, porque a palavra de Deus é a verdade. Tudo que está escrito aqui
é a verdade. Aqui a verdade, aqui não tem mentira, a Bíblia é inerrante. Tem pessoas que se reúnem para desmerecer as Santas Escrituras, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. E é através da palavra que nós somos salvos, que nós somos resgatados da mão de Satanás, que nós somos limpos, santificados, justificados, remidos, reentregados na família do Pai. Oh Deus, nos ajuda a ter o que é mais antigo. Nos ajuda. Cura nossas feridas. Cura as nossas feridas, Senhor, na alma, no nosso corpo, em nome de Jesus. E continua, Senhor, a trabalhar em nós, porque nós temos a consciência que o Senhor quer trabalhar através de nós. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs.